Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e nós damos início hoje a um novo projeto. Um projeto para debater a gestão do esporte aqui no mundo digital, utilizando novas tecnologias para trazer para você que é apaixonado por esporte e por gestão, trazer você para dentro desse universo, conhecer um pouquinho mais, conhecer especialistas e muito mais para você. Para unir a prática e a ciência, nós traremos os maiores especialistas do mercado e da academia para discutir economia, governança, comunicação, o marketing e vários outros temas interessantes dentro do ambiente esportivo. É o Gestão em Jogo. É isso mesmo, Renan. Eu sou o Eduardo Carlassara e a gente faz parte do grupo de pesquisa e estudos em comunicação e marketing, o GPCom, lá da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. E como a ideia aqui, claro, justamente é essa, de unir o conhecimento acadêmico com as práticas de mercado, nada melhor do que a gente começar o nosso bate-papo com um dos maiores especialistas em gestão de esporte no Brasil. Ele é professor, pesquisador da EFEUSP, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, ex-presidente da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, a ABRAGESP, professor colaborador da CBF Academy e ex-diretor de comunicação e marketing do Clube Desportivo Brasil. Professor Ari José Rocco Júnior, é um enorme prazer estar contigo aqui nesse bate-papo. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Edu, Renan, à disposição de vocês. Bacana, Ari. Para começar, a gente já vai direto para um tema que todo mundo tá falando, né, nesse momento, em tempos de coronavírus, pandemia global, quarentena, né? A gente está fazendo esse programa, inclusive, de uma forma para evitar o contato pessoal. A gente não consegue fugir muito do assunto, né? E todo mundo quer saber quais são os principais impactos dessa pandemia para o esporte. Como isso deve afetar o mercado esportivo como um todo, Ari? Então, Renan, na realidade, assim, eu acho que ainda é um pouco prematuro a gente tentar, de uma certa forma, definir como é que isso vai afetar. A gente tem algumas certezas já. É óbvio que vai afetar, né? E o que a gente tem visto até o momento, né, é uma certa incerteza de qual vai ser o impacto real disso tudo. De imediato, o que já dá para a gente fazer algumas projeções é que, assim, num horizonte de médio e longo prazo, 1, 2 anos, a gente vai ter um volume, a projeção é de que a gente tem um volume de recursos financeiros no esporte bem menor do que a gente tinha há um mês atrás, antes de toda essa história da pandemia se acentuar, né? A gente vê de imediato uma incerteza com relação à conclusão das competições que estavam em andamento no momento em que a pandemia se acentuou, então as competições foram paradas. Mais especificamente, aí a gente pega a NBA, a gente pega a Premier League na Inglaterra, os campeonatos nacionais na Europa, a La Liga, os campeonatos nacionais de futebol, né, tipo a Champions League. Então, todas essas competições elas foram interrompidas na metade, né? E aí existe uma incerteza com relação ao fato de que se elas vão terminar ou não. O que a gente vê, pelo menos do ponto de vista de clubes e na Europa, né, os clubes de futebol na Europa, há toda uma movimentação no sentido de tentar salvar a temporada, mas salvar a temporada de que forma? Uma coisa praticamente já se tem certeza, né? As competições, pelo menos essas que estavam em andamento, elas não vão acontecer, elas não devem acontecer com público nos estádios. Consequentemente, quer dizer, nos estádios, nos ginásios, consequentemente, aí você vê as agremiações esportivas já perdendo uma parte, né, da sua arrecadação. Porque a gente sabe que a bilheteria, o match day, por exemplo, na Europa, corresponde a um percentual muito grande da arrecadação dos clubes. Aí o que acontece? A gente tem visto um movimento no intuito desses clubes tentarem salvar o quê? Televisão e patrocínio. Porque as emissoras de TV que compraram os direitos dessas competições, né, inclusive aqui no Brasil, e os patrocinadores, como eles não estão tendo a exposição e como eles não estão colocando o produto no ar, eles se julgam no direito correto de não pagar. O produto não está sendo entregue, eu não vou pagar. Então, a receita das entidades esportivas praticamente cai a zero. Então, o que a gente vê é uma tentativa aí de esperar que, de uma certa forma, a pandemia chegue a um nível que possa ser controlado, para que essas competições aconteçam com portões fechados, abre-se mão da receita de bilheteria
e vamos tentar salvar as receitas de TV e as receitas de patrocínio, porque aí eu estou exibindo o produto, né? Então aí eu posso exigir que o patrocinador e que a emissora paguem, né? Então a gente vê, sei lá, assim, a Premier League, né, e a UEFA com a Champions League aventando a possibilidade de fazerem o que resta da competição em 1, 2 estádios, ambiente extremamente controlado, sem público, vamos testar os jogadores e, né? Então aquele ambiente controlado para salvar o quê? Para salvar a TV, os direitos de televisão e salvar patrocínio, né? Porque bilheteria já foi, né? Então isso de mais imediato, né? Aí, assim, mais a longo prazo, eu imagino que além de, né, porque não sou um profundo entendedor das coisas da saúde, né? Mas o que a gente nota na linha do bom senso é que a gente tem agora vamos dizer assim, um problema, né, de saúde pública, que é a pandemia em si. Aí, quando a pandemia estiver razoavelmente controlada, a gente vai entrar num outro problema, que é um problema econômico, né? Porque esse isolamento todo aí provoca toda uma retração econômica. Quer dizer, só nos Estados Unidos hoje, né, está vendo informações que foram aproximadamente 16 milhões de pedidos de desemprego, né? E vai acontecer toda essa retração aqui econômica no Brasil. E depois, e aí é que eu acho que entra a questão não só do esporte, mas do entretenimento, a gente vai ter um outro problema que é a crise de confiança, né? Quem é que vai querer ir num estádio lotado, num ginásio lotado, né? Frequentar eventos esportivos, quando você ainda tem o vírus rodando por aí, você não tem uma forma eficaz de combatê-lo, né? Então, todo esse cenário, né? Assim, eu volto a dizer, acho que é um prematuro a gente falar agora, mas todo esse cenário, para mim, ele sinaliza aí que a gente vai ter uns 2, 3 anos para se recuperar e chegar nos níveis, né, dentro do esporte, nos níveis que a gente estava antes. Acho que fica bem evidente que, enfim, é muito difícil a gente delimitar quais vão ser os maiores afetados, né, Ari? E os segmentos também, acho que fica bem claro para a gente que todos os segmentos vão ser afetados dentro da indústria do esporte. E acho que é difícil mensurar quem vai ser mais afetado. A gente já viu que teve o adiamento dos Jogos Olímpicos, enfim, acho que tudo isso fica bem claro e é uma coisa praticamente inevitável, né? E Ari, diante dessas situações, diante de tudo isso que a gente está vivendo, tá vivenciando nesse momento, eu acho que cresce um pouco a questão do papel do gestor, né? Como lidar com essas situações, com esse momento? Quer dizer, a formação na área, quais as habilidades desse gestor para lidar com esse tipo de situação que talvez para a grande maioria dos gestores seja a primeira situação dessa magnitude, né? Então, queria que você conversasse, né, batesse um pouquinho de papo com a gente sobre quais as habilidades que esse gestor precisa ter. A gestão do esporte no Brasil, especialmente, está preparada por uma situação como essa? Então, vamos lá. A pergunta é boa. Só que antes de responder, e até aproveitando o seu gancho, né, que você falou dos Jogos Olímpicos, né, Edu? Na realidade, assim, quando eu falei lá no início, eu falei de um impacto mais global num todo, mas aí a gente também tem a questão dos impactos, por exemplo, de categorias particulares, né? Então, por exemplo, a questão do adiamento dos jogos, ela pode impactar positivo ou negativamente o próprio, né, os atletas. Então, assim, imagina, um ano na vida de um atleta olímpico, pode representar muita coisa, né? Então, você pode ter um atleta que estava se preparando e estava quase no ápice para esses jogos, que, por exemplo, ele pode se contundir daqui a um ano e não ir aos jogos, ou ele daqui a um ano está mais velho, ou você tem o efeito ao contrário, né? Alguém que não estava suficientemente preparado agora, estava classificado para os jogos e que aí ganha um ano para se preparar. Então, a gente tem um impacto todo no ecossistema esportivo, né? Ali na frente, quando a gente falou mais de uma forma geral. Aí, trazendo para a sua pergunta, né, do gestor, quais as competências e habilidades que o gestor tem que ter de uma forma geral e se eles estão preparados, eu diria para você o seguinte, né, na realidade, assim, um evento dessa natureza, né, uma pandemia nesse nível, nessa magnitude, algo global e inesperado, é algo que
é impossível, né, de qualquer gestor de qualquer área efetivamente planejar, né? Porque a gente sabe que quem trabalha com o esporte, uma das áreas mais importantes é a área da gestão de risco, onde na realidade você tem que, de uma certa forma, né, ter um plano de contingência, um plano B para riscos que eventualmente possam acontecer. Mas dessa magnitude ninguém poderia prever, né? Então eu acho que assim, o primeiro passo sempre, né, em qualquer planejamento que a gente tem na área de esporte, até pela imprevisibilidade do esporte, é a gente ter uma área de risco, né, que tente ter planos de contingência em situações emergenciais. Mas volto a dizer, numa situação como essa era muito difícil. Eu diria que é praticamente impossível alguém imaginar que isso fosse acontecer. Então, partindo-se do fato de que o problema pegou todo mundo, né, no universo do esporte de surpresa, eu acho que o que pode ser feito agora, o que deveria ser feito agora pelos gestores esportivos é um pouco aquilo que o pessoal da La Liga na Espanha está fazendo. Quer dizer, então, enquanto a gente vê muito gestor esportivo aí parado, esperando para ver o que vai acontecer e tentando ver como é que o cenário vai se delinear, o pessoal da La Liga está tentando, né, planejar a marca dentro da crise, né? Então, como é que a gente vai se posicionar dentro da crise? Quais são as ações que... Porque aí você já se reestrutura e quando a coisa voltar, você volta numa posição um pouco mais vantajosa com relação aos seus concorrentes. Então, assim, eu diria que o fundamental nesse momento para os gestores esportivos é não ficarem de braços cruzados, né? De em quarentena em casa como se tivessem de férias, né? E tentassem, de alguma forma, planejar os seus negócios e ver dentro dessa crise que tipo de vantagem que se poderia tirar, no sentido de que assim que as coisas começarem a retomar, está numa posição estratégica mais favorável que os seus concorrentes. A gente entende que o momento é complicado, que na realidade muitas vezes não há muito que se possa fazer, mas eu acho que é necessário, já que infelizmente esse momento aconteceu, né, que esses gestores passem a fazer uma reflexão sobre o seu negócio, tentem travar, já né, deixando quente o seu relacionamento com todos aqueles stakeholders que são importantes, de alguma forma se fazerem presentes nesse momento, né? Porque a gente sabe que a crise às vezes ela pode representar uma oportunidade, né? E aqueles que se estruturarem nesse momento, se planejarem estrategicamente, podem estar em vantagem lá na frente. Então, eu diria assim que, uma vez que é uma crise de magnitude inesperada, né, que ninguém poderia prever, eu acho que o que eu veria como competência fundamental dos gestores nesse momento é não ficar de braços cruzados e usar esse período para planejar o seu negócio, para se estruturar e para, de alguma forma, tentar projetar como é que eles vão navegar a partir de agora, onde com certeza a gente vai ter menos dinheiro no ecossistema do esporte como um todo, na indústria do esporte como um todo. Então, como é que eu vou me posicionar nesse sentido, né? Então, eu como gestor esportivo não pararia de me comunicar com os meus stakeholders, nem que fosse para dizer, olha, estou aqui, como é que você vê o nosso negócio, o que a gente pode fazer, porque o momento favorece esse contato mesmo que virtual, né? O contato não é para ser físico, mas ele pode ser virtual. Então, eu acho que aqueles que ficarem de braços cruzados, quando as coisas voltarem, vão estar numa posição pior, porque é inegável que vai haver uma retirada de dinheiro em circulação na indústria do esporte. Então, quem sair na frente tem vantagem. Ari, na verdade, como essa retirada ela deve afetar todos os mercados, né? Os mercados globais, afinal, não é uma crise restrita nem a um segmento e nem a um país, a uma nação, uma região. Você citou uma coisa... Mas assim, viu, Renan, concordo plenamente com você, mas, por exemplo, o esporte dentro da indústria do entretenimento, eu acho que ele vai ter um impacto pesado, porque na realidade ele é uma atividade social, né? Eminentemente social, que depende, né, da presença de público, é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, elas não fazem solitariamente, na maioria dos casos fazem com amigos e para estar em contato com as pessoas, etc. Então, assim, esses setores, né,
tipo da indústria cultural, né, da música, do esporte, de uma forma geral, na minha opinião, vão ser bem afetados. O entretenimento como um todo ele deve sofrer modificações dentro dessa nova conjuntura, de novo por aquilo que eu falei, quer dizer, terminada a crise, além de todos os problemas sanitários e econômicos que vão ser enfrentados, ainda tem a crise de confiança, né? Como é que eu vou lá para o meio da galera para ver meu time jogar, né? No momento em que ir para o meio da galera pode significar eu ser afetado, né? Eu ser contaminado por um vírus do qual a gente ainda não tem um mecanismo eficiente de combate, né? Então, acho que essa crise de confiança vai pegar muito a indústria do entretenimento como um todo. E no esporte, Ari, como você mencionou, recentemente o Carlo Ancelotti, técnico do Everton, até mencionou, até discutiu isso, né? Falou que talvez a realidade do esporte, do futebol, principalmente o futebol inglês, estivesse muito acima, muito fora da realidade, né? Os padrões de remuneração, e talvez essa pandemia traga um pouco mais para a realidade. Você citou, Ari, uma coisa extremamente relevante. Você falou, isso a gente trabalha muito quando a gente fala de gestão, né? Quando a gente trabalha com, principalmente, governança, né? Questão de gestão de risco. Não há como prever. E um ponto interessante, essa semana eu vi, teoricamente, você não pode prever tudo, mas o Wimbledon vai receber um seguro de 100 milhões de dólares, ou 100 milhões de libras, não me recordo agora exatamente porque havia feito um seguro contra a pandemia. Contra a pandemia. Então, o caso, por enquanto é algo inédito, nenhum outro torneio, nenhuma outra liga se preparou para isso, e é um valor tão significativo que a gente está vendo outros torneios, a La Liga com uma perspectiva de, se não voltar a temporada, perdeu 1 bilhão, a Premier League perdeu 1 bilhão. Então, assim, até há formas, claro que você não pode abraçar o mundo, mas a gestão do risco, ela se traduz em se preparar. E aí é uma responsabilidade do gestor. E colocando isso em discussão, Ari, eu gostaria de saber, assim, você citou a importância, citou a comparação, a gestão do esporte no Brasil, o gestor do esporte no Brasil. Ele está preparado para isso? Estava preparado não só para essa pandemia, mas para responder a essa pandemia e para o que vai acontecer daqui para frente? Então, eu assim, acho que o caso de Wimbledon é exemplar, mas aí eu diria que assim, o gestor brasileiro não estava preparado para essa pandemia, mas aí, com exceção de Wimbledon, eu diria para você que no mundo como um todo, a maior parte dos gestores não estava preparado para isso, então assim, acho que não dá para penalizar os nossos, né? Mas acho que de uma forma geral, e aí não estou ficando restrito ao lance da pandemia, acho que o gestor esportivo brasileiro ele é muito mal preparado de uma forma geral. Ele é muito pouco profissional e muitas vezes a gente tem na gestão do esporte no Brasil pessoas que não são oriundas do universo do esporte, que não entendem exatamente qual é a importância do esporte enquanto elemento cultural, político e social, né? E agem de uma forma extremamente amadora. E isso obviamente, eu tenho a impressão de que vai se acentuar pós-crise, né? Porque o que a gente vem observando no Brasil mais pontualmente, né? A gente viveu aí a tal da chamada década de ouro do esporte no Brasil, vários eventos, Jogos Mundiais Militares, Jogos Pan-Americanos, depois Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Copa do Mundo, Copa América, etc. e tal. E onde de uma certa forma o esporte estava, né, na agenda de discussões das empresas, de uma forma geral, mesmo as empresas não esportivas, mas as empresas que investem no esporte. Então, a gente viveu um momento em que investir no esporte era importante porque o esporte estava na agenda. A gente tinha um Ministério do Esporte, etc. e tal. Então, o esporte estava na agenda política, social, econômica do país, né? Aí, o que a gente começa a observar depois desse período, mais especificamente depois da Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016? A gente teve a Copa América mais recentemente, mas depois desses dois grandes eventos, o esporte sai da pauta de discussão, né, como um tema predominante, e aí, consequentemente, a gente vê uma fuga de patrocinadores do esporte pós-Jogos Olímpicos 2016, né? E para culminar com isso, o novo governo que assume decide acabar com o Ministério do Esporte,
né, e transformá-lo numa secretaria especial. Até aí tudo bem, mas qual é o significado do esporte sair da agenda de discussão? Era muito mais fácil para os gestores esportivos venderem o esporte quando você tinha a iminência de ter os Jogos Olímpicos, aí se falava de esporte toda hora, né? E aí a partir do momento que terminam os Jogos Olímpicos de 2016, a gente começa a ver o quanto que os nossos gestores esportivos eram mal preparados para gerenciar com isso, porque os patrocinadores fogem e aí a gente começa, né, e a gente começa a ver o esporte brasileiro entrando numa certa dificuldade, desde os clubes de futebol, grande parte deles endividados, né, até confederações, federações, a grande maioria delas, salvo raríssimas exceções, mal gerenciadas, com problemas de governança, etc. e tal, né? Por quê? Porque era fácil você vender o esporte quando tinha dinheiro, ele estava na agenda de discussão. Diminuiu o dinheiro, começa a ser mais difícil você vender o esporte. E aí agora, quer dizer, mercê desse histórico, né, de 2016 para cá, a gente fica imaginando o que vai acontecer pós-pandemia, né? Porque a gente vai ter menos dinheiro ainda, né? E um gestor que já vinha se mostrando, na sua grande maioria, incapaz simplesmente de gerenciar uma saída do esporte da pauta de discussão do país, discussão política, econômica e social. Então, eu diria para você que as projeções, analisando do ponto de vista do Brasil e as competências e habilidades dos nossos gestores, eu diria que as perspectivas aqui são bastante negativas, né? Porque a gente já vivia um momento de fuga de patrocinadores, de fuga de dinheiro do ecossistema do esporte aqui no Brasil, e acho que isso vai se acentuar, né? Acho que vai se acentuar. De 2016 para cá, antes da pandemia, o que a gente viu era um claro posicionamento do Brasil como mercado consumidor, em algumas modalidades esportivas, mais especificamente o futebol e eventualmente o basquete, como mercado fornecedor de mão de obra para as grandes ligas europeias, mas principalmente um grande mercado consumidor, né, que cada vez mais era alvo de ações de empresas como a NBA, a NFL, clubes de futebol da Europa, como Barcelona, Manchester City, Liverpool, etc. e tal. Então, assim, o Brasil, por fragilidade dos nossos gestores esportivos, acabou se convertendo em empresa fácil para uma gestão muito mais profissional das entidades norte-americanas e europeias, que lidam melhor com o esporte, como entretenimento, com o business, se comunicam muito melhor, conseguem colocar as equipes da NBA, as equipes da Premier League e da Champions League na casa dos nossos jovens, e aí fica muito difícil, presa fácil, né? Esse mercado da nossa juventude passa a ser presa fácil para os grandes conglomerados esportivos de fora, né? Então eu vejo com bastante preocupação esse cenário do esporte brasileiro pós-coronavírus aí, porque nesse curto período aí, fim do Rio de 2016 até hoje, nossos gestores se mostraram bastante incompetentes na administração do nosso esporte, né? Isso ficou bastante evidenciado pela saída dos patrocinadores depois dos Jogos Olímpicos. E acredito que agora, com menos dinheiro no mercado, então, essas fragilidades vão se fazer muito mais sentidas por parte dos nossos gestores e, consequentemente, das nossas entidades esportivas. Legal, Ari. Bom, de fato, né? Na verdade, a gente tem que começar a pensar na área da gestão como um todo. A gente já vem sofrendo há um bom tempo acerca disso. Mas é isso. Pessoal, o papo está excelente aqui, né? Já começamos com tudo aqui, o nosso primeiro programa do Gestão em Jogo, com o professor e pesquisador Ari Rocco. Mas nós temos que encerrar esse primeiro bloco para dar sequência. Daqui a pouco vamos voltar com mais informações, mais discussões, mais sobre a temática da gestão do esporte. Enquanto isso, né, vale pedir para você também aproveitar para curtir as nossas redes sociais, ficar por dentro daquilo que acontece no mundo esportivo, com o conteúdo atual, conteúdo de qualidade. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, pela hashtag Gestão em Jogo. E fiquem ligados que tem muito conteúdo a caminho, tá? Para tratar a gestão do esporte com rigor e profundidade, mas sem perder a resenha e o bom humor. É isso aí, é o Gestão em Jogo. É isso aí, Renan. Fica com a gente, acompanha o Gestão em Jogo e a gente segue aí numa segunda parte, tanto para o pessoal do YouTube quanto para o pessoal do Spotify. A gente continua esse papo com o professor Ari numa segunda parte
falando ainda sobre os impactos do coronavírus na indústria do esporte. Fiquem conosco, um abraço nessa primeira parte, seguimos na segunda.